Olá, muito prazer, sou Luana Budel, recém-mestre em hospitalidade, e vou apresentar para vocês a pesquisa do mestrado, que é Hospitalidade no Turismo de Base Comunitária, Casa de Farinha em Foco, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, Brasil, orientadora professora doutora Miriam Rejalski e coorientadora professora doutora Valéria Ferraz. Esse trabalho foi feito com auxílio da Bolsa CAPES. Bem, é uma pesquisa baseada nas conexões entre o turismo de base comunitária e o patrimônio cultural no contexto da comensalidade do acolhimento. Patrimônio alimentar, patrimônio cultural, principalmente patrimônio alimentar da mandioca. As anfitriãs que recebem os hóspedes nesse âmbito do turismo de base comunitária são mulheres ribeirinhas, são protagonistas da hospitalidade, assumindo um papel central cuja atuação pode gerar mudanças em sua vida cotidiana, assim como na vida dos visitantes que compartilham com elas momentos culturais tradicionais. A alimentação, né, o saber comer na companhia de outras pessoas, os rituais que acontecem que envolvem o alimento, fomentam e embasam as relações sociais, as relações culturais, né, estabelecer conexão com os rituais e relações sociais a partir de uma dimensão simbólica, o alimento personifica um sistema de comunicação e a ideia coletiva daquela comunicação passa a se personificar a partir dele. No caso, a cultura alimentar da mandioca, sendo a farinha de mandioca um patrimônio cultural e símbolo de identidade e territorialidade das comunidades tradicionais rurais amazônicas. Turismo de base comunitária vem como a gente vê as possíveis trocas entre anfitrião e hóspedes para além do espaço comercial, não é somente para o bem-estar do hóspede, mas é um interesse espontâneo que o hóspede e anfitrião têm nessas trocas que eles fazem de experiências de vida. É um desenvolvimento de um turismo em uma comunidade tradicional que envolve solidariedade, associativismo e a cultura local como valor. As relações que se estabelecem, né, entre esses hóspedes e anfitriões favorecem o estabelecimento de vínculos de interação interpessoal num lugar relacional. Já a hospitalidade, né, vem para comparar e compreender essas relações que são pautadas na tradição alimentar como a dádiva, né, e compreende os seus princípios permeados pela afinidade, ligações e relações personalizadas. O comer junto integra socialmente os participantes num espaço como, por exemplo, uma mesa onde os comensais, né, sendo eles anfitriões e hóspedes, têm o aprendizado da estrutura social e das normas e leis não escritas desses relacionamentos. Locus é a comunidade ribeirinha remanescente quilombola de Mangabeira, situada na região do bioma da Amazônia, no estado do Pará. Temos aqui no slide a capital, Belém do Pará, descendo o rio Tocantins a sudoeste, a mais ou menos 200 quilômetros abaixo, que pode ser um trajeto feito também por carro. A gente tem a cidade de Mocajuba, com todo o seu distrito rural, e a comunidade de Mangabeira, que faz parte do distrito rural dessa cidade de Mocajuba. Mas para se chegar na comunidade, a partir de Mocajuba, é preciso fazer um trajeto de barco, porque ela está do outro lado do rio. Esse trajeto pode levar, às vezes, de 40 minutos até 1h30, dependendo das marés, né, que a gente chama de maré também lá, que acontecem no rio. É uma comunidade tradicional ribeirinha, isso quer dizer o quê? Todas as casas estão de frente para o rio, é uma comunidade que ela vai pelo percurso do rio, e a gente tem o centro, que é a região que vai para a terra, e a gente tem a região da vista do rio, onde a gente tem as casas viradas sempre para o rio. E toda essa região central aqui, onde são espaços sociais abertos, onde se tem a casa de farinha, onde se tem os roçados, e onde as relações humanas acontecem lá também.
dentro dessa tradição ribeirinha de convívio. Casa de farinha comunitária como locus da pesquisa, entendendo-se que a mandiocultura é a base da cultura alimentar local e a estrutura de padrões não só de produção e de consumo, mas também de padrões de relação. É uma tradição de matriz indígena que foi se desdobrando em outras tradições também, até a tradição da cultura ribeirinha quilombola, que tem no caso da comunidade de Mangabeira. Temos aqui a casa de farinha mais contemporânea, que ela tem em torno aí de uns 30 a 40 anos, e a casa ancestral, que ela fica um pouco mais no centro, mais perto dos roçados, que ela tem em torno de 120 anos de existência, ainda está em funcionamento. Quem leva esses turistas é o Instituto Laurim da Amazônia, que é uma ONG, uma organização do terceiro setor, que está localizada na comunidade e tem a finalidade de divulgação e cooperação de implantação de ações socioambientais que repercutem nas melhorias de condições de vida e valorizem a cultura e as tradições locais. Quem trabalha na ONG são as próprias mulheres da comunidade, e a partir dela se realiza o roteiro turístico de base comunitária chamado Vivência Ribeirinha, que tem na partilha e nas práticas culturais com enfoque na cultura alimentar, esse roteiro se desdobra. Mas a gente focou no recorte do dia da casa de farinha, que é fazer toda a parte da casa de farinha, da mandioca e da sua produção em relação como uma alimentação base de uma comunidade ribeirinha. A problemática veio a partir da pergunta como a hospitalidade se manifesta no turismo de base comunitária em Mangabeira. O objetivo, investigar a hospitalidade nas vivências ribeirinhas do turismo de base comunitária em Mangabeira, centradas na cultura da mandioca. Desdobrado em 3 objetivos: o primeiro, compreender a dimensão simbólica da cultura alimentar da mandioca nessa comunidade, descrever os rituais de acolhimento e comensalidade na casa de farinha durante as vivências ribeirinhas, e analisar as relações sociais que se estabelecem entre hóspedes e anfitriãs, com ênfase na cultura da mandioca. Metodologia foi uma pesquisa qualitativa e exploratória com base no método etnográfico, levando-se em conta o olhar da hospitalidade no método etnográfico, a partir de Nicodimov, né, o pesquisador não é apenas um mero observador, pois ele necessita de uma autorização para estar nesse espaço social, sendo fundamental saber relacionar para conseguir interagir com a comunidade estudada, que foi o caso, a minha interação com a comunidade, de antes estabelecer esses laços sociais através de idas e lá, e a partir daí começar a pesquisa já tendo essa autorização e essa familiaridade nas relações com as mulheres ali, principalmente que trabalham junto com o Instituto Laurim da Amazônia. O desenvolvimento da pesquisa seguiu-se o modelo de Uriarte de 3 etapas por método etnográfico: mergulho na teoria, mergulho no campo, 2 etapas, mas que foram feitas concomitantemente, no meu caso, fazendo um mergulho na teoria e no campo ao mesmo tempo, como uma retroalimentação, para após ir para a 3ª etapa, que é a descrição e análise desses resultados. Técnicas aplicadas: observação sistemática, observação participante. Importante colocar que eu trabalhei junto com o Instituto na vivência ribeirinha, como uma troca. É um trabalho aberto, sem remuneração. Junto com essa observação participante, as entrevistas, os registros fotográficos, anotações em cadernetas e gravações também. Coletas e entrevistas. A primeira coleta de campo, foram feitas 4 entrevistas, 4 visitas à comunidade. A primeira foi para começar a interagir, e a partir da 2ª e da 3ª, entrevistas não estruturadas, com foco nas anfitriãs, e a 4ª visita aprofundou-se melhor nas entrevistas semi-estruturadas junto aos hóspedes, tanto de primeira viagem, como alguns hóspedes que foram de 2ª viagem. Turismo de base comunitária
ele aparece, né, como um conceito de turismo a partir da década de 80, em contraponto à massificação do mercado turístico, vem para minimizar, por meio de abordagem mais ecológica e de respeito à cultura local. Aqui na América Latina, a gente ele emerge também na década de 80, a partir do turismo rural comunitário, uma alternativa a procura internacional de turistas interessados na conservação do meio ambiente de comunidades principalmente indígenas, que depois começa a se desdobrar para outras comunidades rurais, como a ribeirinha, como as quilombolas, da necessidade econômica e trabalhista da grande maioria dessas comunidades, ver como viés como financeiro também começar a promover esse tipo de turismo, papel relevante para que desempenham as pequenas e microempresas dentro dessas comunidades no desenvolvimento econômico local e estratégias políticas de movimento indígena e rural dessas regiões para preservar seus territórios e saberes fazeres ancestrais. Hospitalidade as abordagens foram pelo acolhimento e pela comensalidade. Acolhimento de acolher o hóspede que vem, mas o hóspede também saber respeitar as regras locais, e a comensalidade, porque se entende que é a manifestação mais reconhecida no momento onde você tem a partilha de alimento, você tem manifestações sociais que se desdobram nesse espaço e tempo. Mas também, importante ressaltar a questão comercial, na dimensão comercial da hospitalidade, que envolve a troca financeira, mas que, num caso de turismo de base comunitária, e que foi observado ali na comunidade, partiu-se também para o conceito de meta-hospitalidade ou communitask de Lugosi, onde nós temos experiências mais inusitadas que não vão além das relações de anfitrião e hóspede. Também temos relações de hóspede e hóspede em momentos muito específicos, espontâneos e de base emocional, fundamentado na emoção, onde essas pessoas interagem, partilham daquele momento, e nós temos manifestações sociais que acontecem para muito além da troca financeira, mas realmente de estarem ali gostando e partilhando deste momento que aconteceu. Então, esses atores envolvidos vão para além da troca, chegam lá pela troca financeira, mas acabam tendo momentos que vão além da troca financeira, que vão momentos realmente de partilha humana. A dimensão simbólica da casa de farinha, manioca, casa de Mani, Mani é uma deusa, né? Antes de ser um alimento, ela também é uma deusa, ela é a rainha do Brasil, e ela é manifestada pela mandioca. A gente tem a mitologia dela, através da criança que nasce, morre, é enterrada, e o seu corpo vira a mandioca, e a partir daí tudo se partilha dela, né? Então, a casa de farinha é onde ocorrem essas etapas de produção dos subprodutos da mandioca também, e a gente precisa entender que numa cultura ribeirinha, a casa de farinha faz parte do cotidiano, as relações sociais acontecem ali tanto no que foi visto entre na comunidade sem um turismo estar acontecendo ali, como também que acontece com o roteiro turístico acontecendo, né? Então, ali é um lugar de relação. A dimensão simbólica se manifesta em diferentes processos e objetos mediante a integração dos saberes geracionais e gestuais, das variedades de mandioca e da tecnologia artesanal que fazem parte do fluxo do fabrico da mandioca e da farinha de mandioca e os outros subprodutos que nós temos ali também. Acolhimento, os resultados a partir daí. A coleta, né, de dados e entrevistas, a gente tem, por exemplo, a dona Joana Laura falando do acolhimento, quando ela recebe os visitantes na casa de farinha. Dona Joana Laura é a mestre farinheira, uma das mestres farinheiras da comunidade, mas a mestre que trabalha junto com o Instituto. Dona Joana coloca: agora eu gosto de mostrar às pessoas que eu gosto de ensinar como é que se faz, eu me sinto muito feliz mesmo, então eu gosto de todo esse trabalho e passo a mostrar para cada etapa do trabalho da casa de farinha.
Já a participante A1, sobre a experiência de ser recebida, ser acolhida, né, nesse momento. Olha, eu fui muito bem recebida pela nossa mestre farinheira, dona Joana Laura, que é um amor, ela sim sabe o que é hospitalidade. E eu achei incrível o processo de farinha, porque a gente não imagina o trabalho que dá. Acolhimento e comensalidade acontecem juntos nesse espaço, porque aqui também nós temos momentos que a gente come, né, que a gente partilha também no alimento, mas então a gente tem a partilha do acolhimento a partir da simbologia da mandioca, aqui a gente tem a participante de segunda viagem, que está retirando o corpo de mane do solo, retirando a raiz da mandioca de lá, do roçado que está ali logo atrás da casa de farinha. Após o roçado, começa todo o processo do saber fazer da produção, então aqui o pessoal descascando a mandioca junto com a mestre farinheira Dona Joana mostrando saberes fazeres com os utensílios e objetos na casa de farinha, como este que é um dos principais objetos, que é o tipiti, que ele tem a simbologia de uma cobra, porque ele engole a farinha, depois ele regozija aquela massa toda e faz a massa que vai virar em breve a farinha também, e os participantes aprendendo como manusear todos esses objetos. Eles colocam a mão na massa e eles preparam farinhas de tapioca e tucupi. Durante o trabalho acontece a pausa para as merendas. Merendas são pequenas refeições feitas de maneira rápida para não atrapalhar o processo no dia a dia da comunidade, quando estão lá fazendo a farinha. Elas incluem partilhas de alimentos sem uma configuração de estar em volta de uma mesa. Se come ali no espaço, naqueles espaços, no espaço embaixo, né, do telhado da casa de farinha, come em volta, porque tudo aquilo é a casa de farinha, aquele espaço ele não tem divisórias, ele é aberto. As casas estão a alguns metros de distância, a gente vê, tudo acontecendo junto ao mesmo tempo. Cada comensal come com a sua cuia. Lá não se come com pratos, se come com cuias, com as mãos, e geralmente ou sentado ou encostado em algum lugar, né? Um dos familiares, enquanto está se fazendo farinha, ali tem o forno, que são tachos onde se torra a farinha. Nesse próprio fogo que se vai torrar a farinha, também se fazem o preparo de algumas partes dos alimentos que são consumidos na merenda. E um desses alimentos é o que eu mostro agora aqui, o chibé, que é a própria farinha de mandioca feita no dia. Com água fria se faz um mingauzinho, e aqui, ó, pirarucu seco. Comunidade ribeirinha, comunidade de rio. Peixe faz parte da alimentação também. Se seca o pirarucu e depois esse pirarucu seco a gente torra no fogo do forno da casa de farinha. Lascas se juntam em chibé e se come com as mãos. Alguns relatos em relação a essa comensalidade da merenda. A participante 5, a cuia, nós comemos com a mão, o que era costume mesmo. A participante 6, então a gente se serviu com a farinha e comemos com a mão, e foi muito bacana. Inclusive, tinha até uma amiga com a gente, fez até uma brincadeira. Você conseguiu, porque ela falava que ela nunca tinha comido com as mãos. Nós tivemos contato e experiência do que acontecia lá. Assim, nós nos servimos em um outro local, pegamos, estava como era muita comida, a gente colocou numa mesa à parte para ter espaço, né, para todo mundo conseguir pegar. Então, todo mundo se serve, pegamos a cuia, voltamos ali para casa da casa de farinha, comemos com a mão, coisinha maravilhosa, a gente passou bem, e ali aconteceu, no fim, uma experiência boa. A participante 6, né, também sobre o acolhimento, enquanto tudo isso acontecia, algumas pessoas comiam, outras estavam fazendo farinha. Ela fala sobre o relato de torrar a farinha nesse forno, nesse objeto que é tão importante, que aquece, que transforma a matéria-prima em alimento. O que mais me chamou a atenção foi que nesse momento da torra de farinha, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, a pessoa que estava ali, dona Joana, à frente desse momento, foi muito amável o tempo todo, desde a fermentação para separar a raiz da casca, fazer aquela massa toda imprensada com tipiti, depois você passa para a peneira e vai para o forno. Esse processo de farinha pode comprometer todo o restante da rotina. É uma responsabilidade de quem está naquele momento ali torrando, como no caso ela aqui torrando a farinha. Então, sim, de certa maneira, eu me senti importante, me senti responsável por aquele momento. Se não tivesse tão envolvida, poderia perder toda uma farinhada. Os resultados. Opa!
Também na comensalidade. Ao finalizar o trabalho, foi-se servida a maniçoba também como uma merenda. A maniçoba é um cozidão feito a partir das folhas da mandioca, que se chamam maniva. Foi consumida com a farinha quentinha, que tinha acabado de ser preparada. Aqui a gente vê a maniçoba, a gente vê os participantes ali juntos, sentados, interagindo, né? O almoço com a maniçoba foi comido com a mão também. A participante A1 relata, inclusive, olha, não sei se foi a mão ou foi o jeito de fazer a maniçoba, mas estava uma delícia. Como eu coloquei um pouquinho, depois eu tive que encher mais 3 cumbuquinhas, né? Então, como essa comensalidade, ela se manifesta em todas essas merendas que acontecem junto à casa de farinha, junto ao trabalho e junto a uma relação social. As relações sociais. A gente teve tanto a relação da mestre farinheira com os hóspedes, mas também de outras integrantes da comunidade, algumas que não eram mais da comunidade, moravam em outros locais, mas que foram para lá neste momento, porque eram férias e foram passar férias com seus familiares, mas também fazem parte dessa cultura ribeirinha. Então, elas quiseram interagir junto com o dia da Casa de Farinha acontecendo, elas foram lá de livre e espontânea vontade interagir junto também, e acabaram participando de todo o processo da farinhada, e mostrando, inclusive, que sabiam fazer, e interagindo e conversando, né? A gente teve ali momentos espontâneos dessas trocas acontecendo. E um desses momentos, ressaltando novamente que Casa de Farinha e Casa das Pessoas estão ali, são uma coisa só, porque são todas no mesmo espaço ali, daquela região. O participante A2 sentiu sede, resolveu buscar água na residência da Dona Joana, que é a alguns metros da Casa de Farinha, porque a água fica ali. Chegando lá, ele encontrou com Dona Rosa, Dona Salete e Dona Arlete. Eu acabei indo junto para acompanhar e resolvi ficar para ver o que ia acontecer. E nesse momento a gente tem uma experiência de estar em volta da mesa comendo farinha, preparando o alimento e conversando com essas mulheres. E nós temos ali um momento da comunitesc que se manifesta. A partir do relato dele, neste momento, a gente fez um lanchinho na casa de Dona Joana, foi muito divertido, muito, porque são pessoas muito divertidas. Dona Arlete, inclusive, é muito engraçada, e a gente relembrou coisas da noite anterior, que foi a festa junina. Em particular, a Dona Arlete indo embora na moto, que eu tive que, em um tom de brincadeira, reproduzir para quem não estava lá, relembrar, e aí exagerei um pouquinho, como um bom ator, e produzi ela soltando o cabelo e chacoalhando os cabelos aos ventos. Vejam que essas mulheres são hóspedes também, então nós tivemos aí um momento de interações entre hóspedes e hóspedes, criando vínculos sociais se manifestando, né, e um momento de prazer, hospitalidade manifestada. Conclusões. A escolha em focar na vivência do dia da Casa de Farinha, vale ressaltar que nós temos outros dias, tem o dia do açaí, o dia do cacau, o dia da pesca, mas a escolha de focar no dia da Casa de Farinha foi para explorar conexões, as trocas entre os grupos, anfitriões e hóspedes, porque este espaço, Casa de Farinha e a comunidade no seu entorno, é um fato social representativo e com significado cultural para todos os envolvidos. Destacar que os anfitriões se espelharam nas anfitriãs e se reconheceram como comedores de farinha, e assim como as anfitriãs passaram a olhar para a sua ancestralidade com orgulho, reafirmando a importância cultural que existe no saber fazer da sua identidade. No tocante ao turismo de base comunitária, compreendeu-se este como uma proposta de desenvolvimento turístico e não como um segmento turístico, ao lado de benefícios e contradições na sua sustentabilidade. Cenas hospitaleiras, em um contexto de turismo de base comunitária relativamente novo, como é o caso da Vivência Ribeirinha, que só tem apenas 3 anos, são passíveis de ocorrer em momentos espontâneos, mesmo sendo programadas por uma finalidade comercial, ao envolver o consumo dos preparos que fazem parte da tradição da Casa de Farinha, assim como o exemplo seguido de se utilizar as mãos e não talheres, porque é parte da cultura de lá, perceber-se um detalhe muito especial
A manifestação da hospitalidade vai além da materialização da comida, ela se torna tátil. Os comensais literalmente seguram a hospitalidade com as mãos. Muito obrigada, e encerro por aqui a minha apresentação.